vocês que estão aqui na nave conosco e vocês que estão em casa. Desejo do meu coração é que o Senhor alcance você de uma maneira especialíssima nessa noite. E que você saia daqui tocado, transformado, cheio da presença de Deus para a semana que se inicia. Nós precisamos desse renovo. Nós temos muitos desafios durante a semana, muitas lutas, batalhas, mas o Senhor prometeu que estaria conosco. Amém, igreja? Nós temos muitos motivos para agradecer, né? O Senhor tem feito maravilhas, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos alimentado, Ele tem nos guardado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso. Você veio e escolheu o melhor lugar para estar, e o Senhor se alegra com isso. Você poderia estar em muitos lugares, mas você escolheu estar aqui. E o meu desejo é que o Senhor fale profundamente com você. Amém? Eu tenho uma palavra para compartilhar rapidamente. Ela está lá em Efésios, de 4 a 10. Aqueles que trouxeram a sua Bíblia, por favor, abram. Amém? Efésios 2, de 4 a 10. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amados, olha que palavra maravilhosa. Antes nós estávamos perdidos, sem Deus, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, foi aberto um caminho. O caminho se abriu. Nós temos acesso ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. O caminho que eu não podia fazer, o caminho que você não podia fazer, Jesus fez por nós. Ele abriu o caminho. Quantas bênçãos nós temos por causa de um sacrifício, de alguém que nos amou tremendamente. Não há na história dos livros alguém que tenha nos amado dessa maneira. E por causa desse sacrifício, nós temos acesso ao Pai. Amados, vamos imaginar que a mesa está posta. Uma mesa muito grande está posta para nós nessa noite. E nela tem a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. E nessa mesa há pão, nessa mesa há vinho. Nessa mesa há sabedoria, conhecimento, discernimento e todo tipo de bênção espiritual reservada para mim e para você. Amados, isso é motivo de muita alegria, porque no passado precisava-se do sacerdote para se achegar a Deus. Hoje não temos mais esse sacerdote, o véu se rasgou. Eu e você podemos entrar na presença do Pai. Amados, isso é motivo para glorificar, para louvar a Deus. Você está triste? Você está desanimado? Por quê? Olhe o sacrifício, olhe a abertura, olhe o caminho, olhe o acesso, olhe para Jesus, amados. No céu há preparado as bodas do Cordeiro. É uma festa onde a igreja vai se reunir com o Senhor nos ares. Eu espero ardentemente esse dia. Só que para a gente ter acesso àquela mesa lá que já está preparada, que o Senhor já preparou, eu tenho que valorizar essa mesa aqui, ó. A mesa está posta. Venha, coma, se alimente, encha-se da presença do Senhor. A mesa está posta. Valorize o que o Senhor fez por você na cruz. Não durma, não se disperse. Agarre as verdades que vão ser pregadas aqui nessa noite e carregue elas com você. Lá fora há muitas dificuldades, muitas lutas, mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Igreja, se alegre, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. É muito grande o que Ele fez. É
é motivo de se alegrar todos os dias. Pegue o livro de Efésios, medite nele essa semana, coma dele, sente-se à mesa. A mesa está posta, a mesa está disponível para mim e para você. Todos os dias nós temos acesso a essa mesa. Não desperdice essa mesa. Sente-se com Jesus, coma dele. Amém? Quando essa verdade sair da sua mente e descer para o seu coração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai brilhar onde você estiver. Você vai amparar onde você estiver. Você vai ser um braço forte na vida daqueles que cercam você. Amém? Sente-se e coma e se regozije na presença do Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e o desejo do meu coração é que o Senhor venha falar profundamente ao coração dos meus irmãos. Que essa verdade não seja mais só um pensamento, que essa verdade desça para o coração, Senhor. Que essa verdade tome o interior por completo, Senhor, e que flua dos nossos ventres rios de água viva, e que onde nós estivermos, a sua palavra seja pregada, seja falada, que nós sejamos instrumentos na sua mão, para a honra e glória do teu nome. Irmãos, as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, os olhos dos cegos surgiu. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aqueles que buscam verdadeiramente o refúgio no Senhor têm o verdadeiro descanso espiritual. Então nessa noite você é livre para descansar na presença do Senhor, porque quando nós estamos na presença dEle, nós não tememos nada. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia, louvado seja a presença do Senhor. Que nós possamos continuar nesse espírito, clamando a presença do nosso Deus, atraindo a presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito
Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Enche-nos, Senhor. Nós queremos mais. Derrama a Tua glória. Derrama a Tua glória nessa noite. Nós te queremos, Deus. Se você quer essa presença, aí do seu lugar você pode começar a levantar as suas mãos e pedir: Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nessa noite. Aleluia. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia Teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia Teu Espírito. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Te damos liberdade, que caia Teu Espírito. Te damos liberdade, que caia Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Assim como a Tua palavra diz: nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar no meu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar no teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar no teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar.
seja agora. Vem, derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama, peça nessa noite, que seja hoje, que seja agora, neste exato momento. Espírito Santo, oh, vem Espírito Santo. Vem, derrama, Espírito Santo, venha sobre nós. Nós clamamos, nós chamamos, queremos atrair o céu neste lugar. Queremos atrair o céu neste lugar. Assim como Jesus diz na tua palavra, assim no céu como na terra. Senhor, nós queremos ser aqueles que fazem parte daqueles que atraem o céu para a terra. Por isso nós clamamos, nós pedimos, vem Espírito, vem encher toda a casa nessa noite. Vem Espírito, vem encher este lugar. Oh, vem, derrama da tua glória, Senhor. Derrama da tua glória sobre nós. Vem, derrama, Pai. Nós queremos mais de ti, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Derrama do teu Espírito, Senhor. Venha nos conduzir nessa noite a este lugar de dependência, de intimidade, de adoração. É neste lugar que nós queremos estar. É este o verdadeiro lugar no qual nós somos chamados a estar. Que é, Senhor, diante do teu trono. Oh, sendo abraçados pelo teu Espírito Santo. Sermos envolvidos pela tua presença. Onde a adoração, ela nunca se acaba. Aleluia. Por isso nós queremos te exaltar, Senhor. Tu és digno dos nossos louvores, das nossas canções. Diga pra Ele. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade
Senhor. Aí do seu lugar você pode começar a dizer palavras de amor a este Deus. Tu és santo, Tu és digno, Senhor. Nós te amamos, nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a essa graça, nós nos rendemos a esse amor. Nós nos rendemos diante do Teu santo trono e reconhecemos que Tu és o Deus que é o centro da nossa adoração. Nós te amamos, Senhor. Seja reconhecido. Oh, Pai, nós queremos corresponder a esse amor. Nós queremos declarar, Senhor, o que o Senhor representa para nós essa noite. Então recebe, Senhor, dos nossos lábios. Recebe, Senhor, todo reconhecimento e amor a Ti. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Cante. Tu és digno de tudo, só Tu és, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo é. Declare, Tu és digno, Tu és. Recebe, Senhor, as nossas vozes. Tu és digno. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti. E tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu é a glória, Senhor. Deixa subir a sua adoração nessa noite. Deixa subir a sua adoração nessa noite. Como incenso suave às narinas do nosso Deus. Oh, recebe, Senhor. Recebe, Senhor, a adoração da Tua igreja amada, dos Teus filhos remidos, amados. Aleluia, aleluia. Oh, oh. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite
suba-te nossa adoração. Dia e noite, 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 tu és digno, tu és digno de tudo. Só tu és Senhor, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Seja exaltado, seja bendito Deus. Te exaltamos, exalte. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, exalte ao Rei. Te exaltamos. Nós te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Exalte ao Rei, adore o Rei. Abre os seus lábios e adore. Se você não tiver palavras, permita que o Espírito Santo comece a te encher dele. Comece a falar em línguas. Comece a permitir que o Espírito Santo te pegue pela mão nessa noite e te leve a esse lugar de encontro. Que te leve a esse lugar de intimidade. A este lugar que flui, flui adoração, flui Senhor. Oraraie, oieraba. O Pai está na casa onde os filhos se reúnem. O Pai, Ele vem ao encontro dos filhos. O que darei a Ti, Senhor? O que daremos a Ti, Senhor, nessa noite? Entregue, entregue. Entregamos a Ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por este momento que o céu preparou para a terra, onde a Tua igreja está reunida em muitos lugares. O Teu nome está sendo exaltado, glorificado e bendito em muitos lugares. A Tua igreja está reunida para cultuar o Teu santo nome. E nós aqui estamos como igreja local em Bragança Paulista neste tempo profético, para poder, Senhor, fazer parte deste mover poderoso, que pré-anuncia o maior avivamento da terra.
Estamos aqui, Senhor, com os nossos corações rasgados nesta noite, com a nossa mente desarmada, para poder entregar a Ti o nosso sacrifício de amor. Tiramos os olhos de tudo aquilo que o inimigo quer nos mostrar e colocamos os olhos apenas em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ser coroado, ser exaltado, ser bendito, ser entronizado, Senhor, em nosso meio nesta noite, em nome de Jesus. Que as palmas glorifiquem ao Senhor. Podemos se assentar. Boa noite, povo santo de Deus. O Senhor separou um povo só para Ele na terra. No jardim do Éden, Ele tinha separado a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Adão não entendeu o propósito. E hoje, você está aqui porque você entende o propósito. Deus separou você. Você não é como aqueles que vivem sem Deus. Existe uma marca sobre a sua vida. O Senhor te escolheu, o Senhor te elegeu, o Senhor te constituiu, o Senhor tomou você para si. Jesus morreu a sua morte, para que você vivesse a sua vida. Deus tem algo especial para te entregar, e tudo depende da sua disposição em receber. Que Deus possa te abençoar nesta noite, e que uma unção bendita do céu caia sobre nós, igreja, como a chuva serôdia e temporã. Cremos que os frutos do Senhor hão de aparecer no tempo propício, na estação certa. E é por isso que nós estamos aqui. Não para saquear o céu, só para pedir, 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 mas principalmente para entregar o nosso sacrifício de amor. Estamos aqui porque temos um compromisso com a eternidade. Estamos aqui porque cremos no Evangelho da Palavra, no Jesus Emanuel, o Verbo que se fez carne e habitou na terra, naquele chamado Filho de Deus, que se entregou por cada um de nós. É por isso que estamos aqui. Nós cremos na verdade que liberta. Diga: eu fui liberto, eu estou liberto e continuarei liberto, em nome de Jesus, amém? Muito boa noite a todos vocês que estão em casa, você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Eu gostaria de saudar cada um de vocês com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir que você pudesse participar desta live, porque você em casa não é apenas um ouvinte, ou alguém que assiste. Você em casa é uma extensão da igreja que está aqui reunida nesta noite. Temos o nosso culto presencial na igreja, mas nós temos também o culto que acontece nos lares. Não sei aonde você está, talvez no trabalho, talvez em deslocamento, talvez em qualquer outro lugar. Uma coisa eu sei: Deus está neste lugar com você, amém? Gostaria de pedir que você pudesse interagir conosco. Você pode dar aleluia, glória a Deus, amém? Escreve aí aquilo que o Senhor fala com você. Gostaria que você deixasse o teu nome, a localidade de onde você fala. Gostaria que você deixasse o seu pedido de oração. E não esquece de curtir e também de compartilhar, porque você é um missionário e o evangelista neste tempo profético, amém? Com um simples toque, a palavra de Deus, esta mensagem poderosa vai chegar no coração de alguém, e com certeza milagres tremendos vão acontecer. E você só vai saber disso um dia no céu, quando aquele irmão ou aquela irmã compartilhar com você, que por um simples toque, a palavra
caiu no seu coração. Gostaria que você conhecesse o nosso canal no YouTube, Igreja da Fé Cristã. Lá nós temos inúmeros vídeos que vão abençoar muito a sua vida. Assista pelo menos 2 vídeos por semana. Permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Pegue um caderno, uma caneta, marque, estude, deixe o céu ministrar sobre a sua vida. E eu acredito que coisas poderosas e sobrenaturais vão acontecer na sua casa, no seu lar, na sua vida, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Temos o nosso site, sempre eu convido a igreja para conhecer. Lá nós temos a visão da igreja, declaração de propósito, nossa confissão de fé, visão, missão, valores, propósito. Ali nós temos uma galeria de foto muito legal, os ministérios, departamentos. Eu gostaria imensamente que você pudesse também nos conhecer através do nosso site. Com certeza você vai achar ali o seu lugar no corpo de Cristo e servir assim de uma forma muito linda. Quem é que está nos visitando hoje pela primeira vez, ou quem é nosso convidado nesta noite? Levanta a mão primeiro esse lado aqui para eu saber se tem alguém. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Aqui desse lado, muito bom. Como é teu nome? Nilma. Tudo bem, Nilma? Em 97 você congregou conosco, lá na Avenida Santa Isabel. Que coisa linda. Deus te abençoe e te conserve sempre nos caminhos desse Deus maravilhoso. Tá bem? Carol, do lado da Carol. A Renata. Tudo bem? Glória a Deus. Mais alguém? Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Aleluia. Glória a Deus. Tivemos um culto muito abençoado na sexta-feira. Aí você me diz assim: pastor, mas tem culto que não é abençoado? Depende de cada um. A igreja, ela precisa se treinar para ser receptiva àquilo que o céu quer comunicar. O que acontece? Muitas vezes estamos tão vivos que recebemos uma gama de emoções por conta daquilo que vivemos no nosso dia a dia, influências diretas ou indiretas, e por conta disso a nossa vida, ela psicologicamente é afetada. Por isso que o filho de Deus, a filha de Deus, precisa compreender aquilo que está por detrás do invisível, do que os olhos humanos não enxergam. Nós acreditamos que existem 2 reinos: o reino físico, palpável, aquele que você toca, e o reino espiritual, onde forças opositoras agem, e não podem agir de forma livre. Você, em nome de Jesus, tem poder como filho e filha de Deus, para impedir toda ação maligna das trevas, espíritos enganadores, hostes espirituais do mal, principados, potestades. Em nome de Jesus, nós temos que compreender o nosso papel quanto igreja neste tempo profético. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que aqueles homens e aquelas mulheres de Deus, em todos os períodos que a Bíblia registra, são usados para deter e parar o inimigo. Igualmente, nós vivemos num tempo onde a igreja tem autoridade, mas não usa desta autoridade. A igreja precisa compreender o seu papel, e se você não entende o que precisa ser feito, em primeiro lugar na sua vida pessoal como crente, logo, você não vai viver a esfera da macrovisão de Deus, porque quando você pensa só em você, é uma microvisão. Você está se colocando de uma forma egoísta. Eu busco a Deus porque tenho problemas, dificuldades e lutas. Se eu fizer com fé, o céu vai me abençoar.
Mas quando você compreende a macrovisão, aquilo que está por detrás do que estamos fazendo aqui, imagina só que um dia, nós todos, em nome de Jesus, diga aí, em nome de Jesus, estaremos juntos no céu. No inferno nem pensar, amém? Nós estaremos juntos no céu, porque nós fomos feitos para o céu. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Nós vamos habitar no céu com o Senhor, envolto de toda glória em nome de Jesus. Então o que nós fazemos aqui é apenas um aquecimento, um ensaio, perto daquilo que um dia vamos viver. Nem Spielberg, muito inspirado, conseguiria retratar o céu verdadeiro. Nós somos muito limitados para entender e compreender este assunto. Encontramos na Bíblia narrativas onde sonhamos e desejamos ardentemente um dia viver tudo aquilo que Deus tem para nós na eternidade, porque estamos aqui de passagem, somos como peregrinos e forasteiros, estrangeiros em terra alheia. Ninguém sabe quanto tempo vai ficar aqui embaixo. Uma coisa é certa, o céu é definitivo, o céu é certo. Um dia estaremos todos juntos lá, glorificando, exaltando e bendizendo o nome deste Deus maravilhoso. Precisamos então entender a dinâmica, como é que Deus opera, porque a igreja não pode viver limitada por conta da ignorância da fé. Você precisa aprender o que é fé, como vem fé, como usar a fé, como renovar a fé. Você precisa compreender que tudo o quanto você recebe e tudo o quanto Deus tem para você só pode ser atingido ou recebido através da fé. Quando falamos de fé, não se trata de algo natural, se trata de algo que o Espírito Santo de Deus vai revelar ao seu coração. Na relação que temos, dada por Paulo para a igreja de Corinto, sobre os dons, um dos dons ali se chama dom da fé, que é na verdade a fé de Deus sendo emprestada a cada um de nós, e esta fé é que vai produzir grandes milagres. Muitas vezes nós chamamos de fé aquilo que é para nós apenas um sentimento, que depois pode se tornar em frustração, decepção e desilusão, porque o que pedimos não acontece. Mas quando nós temos uma fé bíblica, pura, verdadeira, legítima, autêntica, nós vamos compreender o porquê Deus nos dá uma negativa. E quando Deus fala, Ele fala da seguinte forma: sim, não ou espere. E nós precisamos viver neste processo, entendendo que somos a igreja, a família de Deus na terra, seus filhos. Precisamos viver debaixo da sua autoridade, para termos também autoridade, porque caso contrário, sua oração não será respeitada no reino espiritual, nada vai acontecer. Os filhos de Cefas, em Atos dos Apóstolos, foram agredidos de uma forma violenta e dispersos, fugiram daquele homem endemoniado, porque eles disseram: em nome do Deus que Paulo prega, te repreendemos. Aqueles demônios disseram: conhecemos o Deus de Paulo, conhecemos a Paulo, mas vós quem sois? Eles não estavam debaixo da autoridade, consequentemente não viviam esta autoridade. Deus, Ele reúne a igreja
para que a igreja viva não de forma natural, mas de forma sobrenatural. Quando você vive de forma natural, você vai viver aquilo que chamamos de religião. Você vai ser frequentador de uma igreja, você gosta de fazer parte dela, você vai ver algumas das suas orações respondidas, em alguns momentos você vai até ter algumas experiências emocionais, mas o que eu quero falar é que Jesus transcende tudo isso. Foi a experiência que Paulo teve indo para a cidade de Damasco, em mais uma missão para deter os crentes. Ele tinha um pelotão especial e trouxe para si uma incumbência, onde ele poderia parar aqueles que eram da seita, os cristãos. Ele podia prender, ele podia torturar, ele podia prender, e como vimos com Estevão, com o seu consentimento, ele foi até morto, o primeiro mártir da igreja. Ele segura as vestes deste homem, enquanto era cruel e implacavelmente morto. Deus falou com Paulo, na época Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para si recalcitrar contra os meus aguilhões. De nada adianta você querer parar a igreja, de nada adianta você querer deter a igreja. E vemos no relato o próprio Cristo dizendo que quando Saulo perseguia os cristãos, estavam perseguindo a ele: duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. Nós estamos do lado mais forte, por um privilégio inexplicável, nós estamos aqui. Você poderia estar numa religião não cristã, numa seita, vivendo uma heresia, mas aprove ao Senhor te encontrar por onde você andava, e você precisa reconhecer isso para não voltar atrás, para não abrir mão da sua fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Quando você compreende isso, a sua fé vai ser ativada, a sua fé vai se tornar mais forte, porque não dá para compreender como a fé de um crente pode se tornar dia a dia mais fraca, a ponto dele se corromper, virar as costas para Deus e voltar para o mundo, a ponto dele buscar muitas vezes o diabo, os demônios, aquilo que vai na contramão da palavra santa de Deus. Nós, quando temos esta fé viva em Deus, sabemos mensurar, sabemos medir, sabemos pesar, e você não vai viver estes entraves, onde ora está bem, ora está mal, por conta de um problema, dificuldade e luta. Tudo aquilo que acontece na tua vida, nada acontece sem Deus ficar sabendo. Deus permite muitas coisas, entramos em choque, alguns se revoltam, não entendem, mas por outro lado, Deus deve estar no controle de tudo, e Deus só vai estar no controle quando você entregar o controle para Ele. Outro dia na internet, eu fiquei chocado com uma mulher crente. Esta era crente de verdade, o filho dela foi morto pelo tráfico. Esta mulher, ali, do lado do caixão do seu filho, disse: eu preguei muitas vezes para o meu filho, muitas vezes ele me viu de joelhos chorando pela sua salvação, mas ele escolheu o crime, ele escolheu o pecado,
E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Meu filho está aqui não porque Deus o matou, mas porque o pecado o tirou de mim. Ele morreu prematuramente, na flor da idade. Deus tinha uma vida linda para ele, mas ele fez a sua escolha. E eu quero dizer aqui na internet para que todos ouçam: eu perdoo quem ceifou a vida do meu filho, quem matou meu filho, quem disparou estes tiros. Eu perdoo em nome de Jesus. Amados, tem gente que fica com raiva de Deus porque ele não deu um par de sapato naquela cor que ele queria. Tem gente que fica revoltado porque um irmão compra uma casa e ele não consegue sair do aluguel. Tem irmão que fica chateado porque aquela pessoa que ele conhece foi chamado para trabalhar na empresa que ele sempre sonhou. Tem irmão que perde a alegria por conta daquilo que alguém posta no Face. O crente não pode se divertir, e olha que eu estou falando de um divertimento saudável. O crente não pode mais viajar, o crente não pode mais ir para um bom restaurante, porque desperta inveja, desperta ciumeira no coração daquele que não está rendido de fato a Cristo. A Bíblia manda você se alegrar com aqueles que se alegram. O diabo quer que você seja podre por dentro, que você tenha raiva, ódio, ressentimento. Isso por conta de uma raiz de amargura não tratada. Você é infeliz, você quer que todo mundo seja infeliz. Você não está bem, você quer que todo mundo não esteja bem. A Bíblia manda você ser bem resolvido. Somente uma pessoa bem resolvida vai compreender o que eu vou falar. A palavra nos ensina: chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Outro dia um irmão estava comigo, ele disse: pastor, agora mesmo o senhor estava rindo, brincando, mas agora o senhor foi para um velório e o senhor está chorando. Eu falei: irmão, é só você ir para a palavra. Preciso me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tem irmão que é do contra. Ele não tem esse tipo de sensibilidade, não vou falar nem sentimento. Sabe quando Deus vai começar a ouvir as nossas orações para curar alguém? A Bíblia nos ensina que Jesus, antes de orar, sentia por aquela pessoa que nós chamamos de íntima compaixão. Jesus se colocava no lugar daquela pessoa que estava doentada, enferma, moribunda, quase morta. Quando você for orar por alguém, você muitas vezes pede: Deus, me dá o dom de cura, me dá o dom para operar milagres, sinais, maravilhas, prodígios através do seu Espírito Santo. Mas você deve orar e dizer: Senhor, me ensina a orar por esta pessoa e chorar com ela pelo que ela está passando, que eu possa sentir na minha carne aquilo que ela está sentindo, que o seu sofrimento pese na balança da minha oração, a ponto de você ver o céu se movendo por conta da sua postura, não só emocional e sentimental, mas principalmente espiritual. Porque a igreja de Cristo diz que ama, mas na verdade o sentimento que ela tem não é amor. Tanto faz se Deus cura ou Deus não cura, tanto faz se acontece ou não acontece. Você vai dizer: olha, é proforme, eu fiz a minha parte, eu orei, se Deus quiser fazer, Ele faz, se não quiser fazer, não é problema meu. Mas é diferente, amados. Eu acredito que o olhar de Jesus era terno. Eu acredito que aquele olhar rasgava a alma de quem estava na sua frente.
Eu acredito que somente com o olhar ele apresentava o céu. Eu acredito que apenas com um olhar a presença de Deus era transmitida de uma forma sem igual, a ponto daquela pessoa vivenciar o sobrenatural de Deus. É o que falta para nós. Você precisa estar debaixo desta autoridade, você precisa viver esta autoridade, porque quem não está debaixo desta autoridade, logo não vai ter esta autoridade. E esta autoridade vem a partir do momento que você tem amor no seu coração por aquele desconhecido que você nunca viu na frente. Uma vez eu fui orar por um morador de rua. Eu coloquei a mão no ombro dele e comecei a chorar. A minha oração foi só chorar. Aquele homem também começou a chorar. Logo as pessoas que estavam à nossa volta também começaram a chorar. Aqueles que estavam longe, deitados, enrolados num trapo mal cheiroso, velho, em cima de um papelão, começaram a se achegar e também a chorar. E eles disseram: eu não sei nem por que eu estou chorando, mas me deu vontade de chorar. A presença de Deus precisa ser atraída aonde quer que estejamos. Sempre quando você for orar por uma pessoa, não se trata do quanto você ora, do quanto você jejua ou do quanto você é bom, mas se trata da graça de Deus. Obviamente que o crente tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar Deus na palavra, tem que ter raízes em Deus, na Bíblia, na sua igreja. Mas chega uma hora que você vai comungar de experiências que você nunca teve. Você se prepara para fazer aquela oração eloquente, e de repente o que você tem são apenas lágrimas que vão rolar pelo seu rosto. A voz fica embargada na garganta e você não consegue se expressar. E eu quero te falar uma coisa. Aquele homem por quem eu orei, ele era meu conhecido. Eu não o conheci naquela situação, porque ele estava em situação de total abandono. E quando eu fui saindo e ele me chamou pelo nome, eu não acreditei que fosse ele, porque eu o conheci trabalhando, sua família era feliz, seus filhos uma bênção, e agora ele era morador de rua, fuçava os lixos para poder se alimentar. Eu abracei aquele homem, choramos, e aquele momento foi libertador, porque Deus o tirou das ruas e se apiedou da sua alma. Não por causa de mim ou por causa da minha oração, mas por causa da presença do céu que desce quando você faz isso com sinceridade. Quando você vai orar, você deve dizer assim: Senhor, quando eu orar, que não seja eu, que seja o teu Espírito, que haja uma manifestação da tua glória, da tua unção, da tua presença. Porque nós ficamos ensaiando palavras, nós achamos que Deus vai trabalhar de acordo com o nosso jeito. Algumas vezes fui corrigido: pastor, o senhor não pode fazer uma oração sem graça, o senhor é pastor, tem que caprichar na oração. Ou senão, pastor, o senhor deve orar por essa pessoa, o que é que Deus tem para falar com ela? Se Deus não me fala nada, como é que eu vou entregar um recado de Deus? Eu não posso fabricar aquilo que é espiritual, porque senão eu viro um adivinho. Eu vou ser aquele que vai tentar acertar alguma coisa. Mas quando se trata do Espírito Santo falando,
Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Não sei a construção daquilo que Deus tem para entregar, mas vai rasgar o coração. E vai levar aquela pessoa a viver o sobrenatural de Deus. Estou falando tudo isso como preâmbulo para entrar naquilo que falei hoje de manhã. Falei sobre o Espírito Santo de Deus. Por volta das 3:30, eu estava falando com Deus e Deus falou ao meu coração. Deus só vai falar com aquele que fala com Ele. Muitas vezes você vai falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não sei quantas vezes, e você vai dizer assim: Deus não fala comigo. Você está enganado. Não profetiza mais isso, porque os céus não se calam. Se você fala com Deus, na hora propícia, Deus falará com você. Mas Deus não vai falar aquilo que é óbvio, como já falamos aqui. Uma irmã me disse assim: pastor, Deus falou comigo para colocar sal no arroz, porque eu tinha esquecido. Deus mandou colocar um pouco mais de leite moça no pudim, senão ele ia ficar sem graça. Deus falou: tira o bolo do forno, senão vai queimar. Quando Deus fala algo com você, é com um propósito de edificação, de mudança e transformação, tanto da sua parte pessoal, como coletiva, do geral. É o que nós vemos na Bíblia. Nós vemos Deus dando direcionamento à sua igreja. Eu sei que o nosso relacionamento com Deus é muito pessoal, e Ele pode falar de uma forma muito íntima com você. Eu não descarto isso. Eu estou dizendo que muitas vezes nós falamos que Deus falou quando Ele não falou. Muitas vezes é algo que vem de você, não vem dEle. E quando você começa a levar isso a sério, você vai receber algo do céu que até agora você não recebeu. Eu fui pregar numa igreja em São Paulo, saí de Bragança 3:30 da tarde, e peguei um congestionamento monstruoso. Cheguei lá tipo 9 horas da noite, e o pastor disse: o Alberto acabou de chegar, vou pedir para ele fazer a oração de encerramento, com certeza algo deve ter acontecido, ele fala com a igreja. E dei lá a minha justificativa, e naquele dia eu disse assim: tem uma pessoa aqui que tem um buraco no coração e Deus está curando, só isso. O Flávio estava comigo nesse dia? O Flávio está por aí? Não, né? Aí eu peguei e desci do púlpito depois e fiquei pensando: se alguém tem um buraco no coração, acho que morre. Estranho isso, um buraco no coração. Mas saiu. Quando eu fui pregar na próxima semana, o pastor disse assim: tem uma irmã aqui que quer dar um testemunho. Aí ela contou o testemunho. Ela falou: olha, o meu filho tinha um problema sério, e quando descobrimos isso, buscamos tratamento, e só tinha como curar com operação. Aí íamos quarta-feira fazer os exames finais para ele ser operado. Aí veio o pastor aqui e falou algo improvável: tem alguém com um buraco no coração. Na hora eu disse: é meu filho, e eu creio na sua cura. E eles saíram de lá com o coração cheio de fé, não falaram nada para ninguém. Na quarta-feira fizeram um exame, e quando saiu o resultado, antes do final de semana, porque era urgente o caso, ela disse: um milagre aconteceu. Aquele buraco já não estava mais lá, aquela deformidade já não estava mais lá. Deus tinha curado o nosso filho. Quando você começa a vigiar as suas palavras, quando você começa a se colocar à disposição do céu,
o Espírito Santo vai usar você. O Espírito Santo vai falar de fato com você. O Espírito Santo vai se mover na sua vida. Você vai ter experiência sem igual. Muitos vão desacreditar, porque vivemos num tempo de incredulidade, dúvida e descrença. Como a maior parte da igreja é carnal, logo eles vão ignorar o espiritual. Mas nós, em nome de Jesus, precisamos crer que o céu precisa operar na terra. E não tem outra forma do céu operar na terra, senão através de você. Até um determinado tempo na minha vida, eu fui alguém normal, cabeça dura, teimoso, irresponsável, rebelde. Até que o Senhor falou comigo e mudou a minha história. E a mudança não foi radical do dia para a noite. Isso começou há cerca de 30 anos atrás, quando voltei para Jesus e tive uma experiência real com Ele, e perdura até agora. Todos os dias o Espírito Santo me mostra uma área que eu preciso restaurar na minha personalidade e no meu caráter. Quando você compreende isso, você se aproxima de Deus. Você traz a unção para a sua vida. Porque o nosso problema é ser igreja sem o Espírito Santo de Deus. E ser igreja sem o Espírito Santo de Deus é a pior tragédia que podemos viver quanto igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus não tem preguiça de orar. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus tem fome e sede de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo vai jejuar. Jejuns longos e duradouros. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus vai se debruçar sobre o livro santo e vai ler esta palavra como nunca lera em toda a sua vida. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus não vai ver a hora dos dias de culto para poderem se reunir como a igreja, a congregação dos santos, para o louvor e adoração coletiva. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus vai ter prazer nas coisas espirituais e não ter prazer nas coisas terrenas. Vamos estar na terra, vamos viver no mundo, mas não para o mundo. Não vamos nos contaminar. Aquele que é espiritual e está cheio do Espírito Santo de Deus vai comungar com o céu. Vai buscar de madrugada aquilo que o Senhor quer falar. Muitos falam em nome de Deus, não andam com Deus, não vivem para Deus, oferecem dom contaminado, estão totalmente desviados dentro da igreja, infelizmente em muitos casos sobre o altar. Por isso devemos ser cuidadosos sobre aqueles que tocam, cantam, dançam, pregam, ensinam, ministram. A igreja igualmente também não pode estar contaminada, porque você cobra altar, mas no seu lugar você acha que pode viver debaixo da influência que você vive. A igreja espiritual, a igreja cheia do Espírito Santo, ela vai se santificar. E quando é que milagres acontecem na sua vida? Deus disse para Josué e nos revelou um princípio: santificai-vos e vereis maravilhas no meio de vós. Você vai optar
você vai escolher em andar no caminho tortuoso, sendo vencido pelas tentações e caindo em pecado, ou você vai dizer: eu quero andar com Deus, Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me colocou à parte, porque todos os dias você é tentado a andar como aquele que não conhece a Deus. Todos os dias você é tentado a pecar, porque o diabo conhece as suas tendências e conhece as suas fraquezas. Aparentemente tudo parece normal, é normal para uma igreja carnal, mundana, pecaminosa, contaminada pelo espírito do anticristo. E nós vivemos sempre do mesmo jeito, entra ano, sai ano, entra mês e sai mês, entra semana e sai semana, e a tua vida é uma vida sem graça, é uma vida sem alegria, é uma vida que não recebe nada de Deus. Logo você não tem o que entregar, a não ser os seus queixumes. Eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo dizimar, ofertar, semear, eu não consigo abençoar a igreja que eu faço parte, eu não consigo ser servo, eu não consigo fazer nada. Mas é uma questão de escolha. Se você disser hoje: Deus, eu quebro a minha desobediência, toda rebeldia que o diabo estabeleceu na minha vida, eu quero fechar esta brecha da fidelidade e desobediência, vou ser dizimista e ofertante fiel. E o diabo vai falar: você não pode, as suas contas estão atrasadas, você não tem, não faça essa loucura. Paulo disse que o poder de Deus é loucura para o mundo, não pode ser loucura para os crentes. Uma coisa eu sei: você precisa curar as tuas finanças, e a cura não virá quando você justifica e diz assim: eu não posso fazer mais, eu não posso fazer melhor. Porque a partir do momento que você se posiciona, as portas e as janelas dos céus estarão abertas para mudar a tua realidade financeira, econômica e material. Muitos irmãos têm um coração generoso e sincero: pastor, eu divido meu dízimo com outros ministérios, está certo ou está errado? Dízimo você entrega na igreja que te alimenta, você paga a conta no restaurante que você come. Você não pode comer no Lago do Sul, agora mudou o nome, é Grill não sei das quantas, e pagar em outro restaurante que está lá do outro lado do lago. E oferta? Oferta você pode. Oferta você pode entregar na sua igreja, você pode compartilhar com um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, outros ministérios, sem problema. Mas nós precisamos aprender estes princípios. O princípio da oração. A igreja sem oração é uma igreja morta. Já viram aquele filme do Walking Dead? A igreja muitas vezes está vivendo assim, é uma igreja de zumbis. Falta o espírito da vida dentro dele. Aí ele acha que só vindo para a igreja vai mudar alguma coisa. Não muda nada. Você tem que fazer sua parte. Você aqui recebe combustível para chegar no seu destino. Você aqui recebe alguma coisa da parte de Deus para entrar no seu propósito. Então você tem que ser determinado, perseverante, constante. Porque neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ter bom ânimo significa: não estou sozinho, o Senhor está comigo. Até o último momento eu vou crer no meu milagre. Orei por um garoto que estava com hérnia e precisava operar. Ensinei a mamãe
A unção de Deus está sobre o corpo dessa criança. Todas as vezes que você for trocá-lo, você diz assim: nós já oramos e amaldiçoamos esta hérnia. Seca, suma e desapareça em nome de Jesus. E tenha durante um determinado tempo um período de agradecimento a Deus. Obrigado porque o meu filho já está curado. E ela dizia: mas eu vou agradecer a Deus olhando para a hérnia, sabendo que o meu filho está enfermo. Eu disse: fé é exatamente isso. É você crer que tem aquilo que não tem. E ela começou a fazer isso, levou o seu filho, porque tinha um convênio para São Paulo. O seu marido era gerente de uma grande rede de lojas, e uma delas estava aqui em Bragança na época. E ela trocou a criança, fez aquilo que eu ensinei mais uma vez e foi para São Paulo. Esperou a sua vez. Quando o médico foi examiná-lo, ele disse: mamãe, o que foi que você fez? A hérnia da sua criança desapareceu. Ative a sua fé. O seu filho será curado. Ative a sua fé. A sua filha será curada. Entre debaixo desta autoridade para ter autoridade. Fale aquilo que o céu fala no teu coração. Profetiza, pronuncia, decreta e creia que o Senhor está te ouvindo. A igreja não pode ser uma igreja morta, porque uma igreja sem o Espírito Santo é morta. Você diz: eu oro, outras pessoas são abençoadas, mas eu mesmo não vejo Deus fazendo nada por mim. Ingrato. Você não reconhece o favor, a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. Não importa se o inferno está te desafiando, você vai falar até o último momento: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio e eu creio. Não é no seu poder, nós não temos poder, Ele é detentor de todo poder. E tudo o que nós esperamos é que o poder de Deus se manifeste naquele momento. E o poder de Deus vai se manifestar no momento que você menos imagina. Tem irmão que diz: pastor, hoje eu não estou bem para subir no altar, só a graça. Eu falei: hoje é o dia certo. Se você não está bem, só a graça, porque antes quem subia era ele, no seu orgulho, arrogância e presunção. Agora é favor de Deus. Agora é dizer: Deus, eu não tenho nada para entregar. E quando a gente não tem nada para entregar, é que o céu agora vai entregar. Quando a gente sobe e diz assim: é a minha melhor pregação, me dediquei, orei, jejuei, fiz batalha espiritual, orei muito no Espírito Santo. Aí vem Deus e muda tudo, como aconteceu comigo nessa madrugada. E você tem que ter sensibilidade para poder andar no caminho que o Senhor vai te mostrar. Instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que deves seguir, e sob as minhas ordens lhe darei conselhos, ou sob os meus olhos lhe darei conselhos. O importante é você dar o primeiro passo. Quando você der o primeiro passo, o Senhor vai dar quantos passos forem necessários na sua direção. Deus quer se mover através de uma igreja decidida a ser espiritual. Porque tem gente que vive uma vida de crente religioso. É cabelo, é roupa, é o jeitão de ser. É mais do que isso. Se você entender o que é ser templo de Deus, tabernáculo de Deus, morada
habitação, residência, casa. Nunca mais você vai viver como você já viveu, muitas vezes pensando em dar cabo da sua própria vida. Como pastor, atendo 8 pessoas com tendência na área do suicídio. A maior parte delas são crentes, uma bênção de Deus, e o diabo sabe disso. Estas pessoas oferecem perigo para o inferno, e o diabo quer chegar para você e dizer: você não é nada, você não é ninguém, ninguém te respeita, ninguém te valoriza, ninguém reconhece o teu trabalho. Aí você vai dizer: você é um mentiroso, diabo. Eu não preciso de reconhecimento de ninguém, eu não preciso de aprovação de ninguém. Tudo o que eu preciso é do amor do Pai. Só isso. E nós vivemos assim, nessa necessidade de aceitação, de aprovação. Agora, quando você morre para o seu eu, você não vai ter mais estas crises. Você precisa ser bem resolvido para fazer a obra de Deus. Está chovendo, vou fazer a obra de Deus. Está frio, vou fazer a obra de Deus. Está calor, vou fazer a obra de Deus. Não tem gasolina no carro, vou fazer a obra de Deus. Não tem dinheiro para o ônibus, vou fazer a obra de Deus. Não tem dinheiro para o mototáxi, vou fazer a obra de Deus. Não tem dinheiro para o Uber, vou fazer a obra de Deus. Tudo que você precisa é de disposição. E quanto mais você cuidar das pessoas, mais Deus vai cuidar de você. Isso é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus não é vir para cá, tocar um instrumento, só cantar, ficar na recepção, no estacionamento com as crianças. Não é pregar, ter o microfone nas mãos. O mais importante é o que nós fazemos depois que saímos daqui. Teu ministério começa em casa, com teu marido, com a tua esposa. Teu ministério começa em casa com os teus pais, os pais com os filhos. O teu ministério começa lá com os seus parentes, com os teus vizinhos, com os seus amigos, conhecidos, companheiros de trabalho, colegas de estudo, academia, caminhada, até mesmo desconhecidos e inimigos. O nosso ministério está lá. É você falar de Jesus todos os dias para estas pessoas. É você dizer: Deus, eu não sei orar, mas eu vou começar a orar por ela. É você ter as suas experiências. E quando eu falo isso, eu estimulo muita gente. Uma vez, uma pessoa me ligou e falou: pastor, eu fui fazer o que o senhor falou, manifestou aqui, o senhor pode vir aqui? Eu falei: não. Você já fez metade da lição, parabéns. A outra metade é assim: sai em nome de Jesus. E se não sair? Eu falei: você repreende teu espírito de incredulidade e tenta de novo. Mas pastor, e se não for embora? Eu falei: tente primeiro. Mas pastor, eu estou com medo. Deus não te deu o espírito de medo, mas de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Vai nessa fé. Pastor, é fácil para o senhor que tem 30 anos de ministério. Eu disse: você crê que é filha de Deus? Creio. Você crê que nasceu de novo? Creio. Você tem pecado secreto, oculto, de estimação? Acredito que não. Eu falei: você está debaixo de uma autoridade? Sim, o senhor é meu pastor. Eu falei: teu pastor está te dizendo, vai. E estes demônios vão ter que se sujeitar a você. A pessoa não me ligou mais. Não demorou muito tempo, ela apareceu e disse: pastor, o senhor não sabe? Até os demônios se sujeitam. Aí eu disse: alegrai-vos, não porque os demônios se sujeitam, mas porque o teu nome está escrito no livro da vida. Quando você descobrir que Deus ouve você, que Ele te chamou para ser a sua boca na terra, a mão de Jesus que toca e cura, que conforta, que abençoa, os pés que levam o evangelho da paz,
você nunca mais vai viver como um mero mortal. Você não tem que ter medo. E se a pessoa não me ouvir? Você tem 2 ouvidos, um para ouvir sim, outro para ouvir não. Mas aprenda isso. Antes de falar de Jesus para uma pessoa, fale desta pessoa para Jesus. Eu sei que você gosta de muita gente, quer bem e ama. E estas pessoas estão caminhando para o inferno. No aniversário, sempre a gente diz, é mais um ano de vida, né? Nós somos muito otimistas. Em cada aniversário é um ano a menos de vida. E a gente tem que se apressar para pregar Jesus, levar Jesus. E você tem que ter testemunho de vida para falar de Jesus. Porque as pessoas vão analisar não a mensagem que você solta com a boca, libera com a boca, mas vão olhar para o seu testemunho de vida. É aquela pessoa que rouba gasolina do carro da empresa, que desvia mercadoria, que falsifica notas, que é desonesto. Que autoridade esta pessoa tem, senão aquela dada pelo inferno? Mas quando você começa a andar em retidão e justiça, porque tem temor do reino de Deus, o Senhor vai fluir através de você. Não importa a sua estatura, se você é baixinho, estatura média ou alto. Não importa a tua raça, não importa a cor da tua pele, não importa a cor dos teus olhos, o comprimento do cabelo, não importa se você é magro ou se você é fofinho, não importa a sua escolaridade, se você fez uma graduação, uma pós, mestrado, doutorado, não importa. Você pode ser um ignorante como Pedro era. Ignorante não é ofensivo, é no sentido de não saber alguma coisa. E Pedro era pescador rude e ignorante. E ele fez um discurso no dia de Pentecostes, que é algo assim sem igual. O Espírito Santo, note, vou repetir, o Espírito Santo de Deus tomou Pedro. E Pedro, depois que aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo no cenáculo, fez uma pregação maravilhosa. Preste atenção. Imagina só, nós estamos falando de Pedro, pescador, iletrado, indouto, ignorante, rude, bronco. Olha o que ele fala. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, não preparou o sermão, foi inspiração do Espírito Santo, mas obviamente ele tinha uma base, ele conhecia as escrituras, tanto é que ele cita o profeta Joel, e diz, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta 3ª hora do dia, apenas 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar
o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque ele disse, por dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado entre nós, e está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponhas os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E termina aí. Vamos dar um aplauso para o Senhor. Aleluia! Preste atenção. Imagina você um dia pregando aqui no meu lugar, ensinando aqui no meu lugar, ministrando aqui no meu lugar, e eu aqui embaixo, emocionado, vendo você sendo usado pelo Espírito Santo. Agora imagine você lá fora, desde o momento que você acorda, levando Jesus às pessoas. Deixa Deus se mover através de você, deixa Deus se mover através da sua vida. Não importa as nossas condições, se você mora numa mansão, se você mora num casebre, se você dirige um bom carro, se você dirige uma lata velha, não importa se você hoje está motorizado ou se você está andando a pé, não importa a grife da tua roupa, não importa quanto de dinheiro você tem na sua conta, não importa as condições que você vive, o que importa é que Deus está levantando pessoas para cumprirem um propósito neste tempo profético, e Deus está te chamando nesta noite, e Deus está te levantando nesta noite, e Deus está te ungindo nesta noite. Então prepara-te para o tempo de Deus, porque Ele há de se cumprir na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família, aonde quer que você esteja. Diga: Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, fala que o teu servo ouve. Para de ser um crente
e não tem consistência. Ora vai, ora não vai, ora quer, ora não quer, ora está em pé, ora está se arrastando. A partir desse momento, quando você andar com Cristo, pode ter certeza que Ele será a sua força, Ele será a sua alegria, Ele será o seu contentamento. Este Deus há de se manifestar através de você. Tudo que você deve fazer é se render ao Senhor. Tudo que você deve fazer é se render ao Senhor. Não dá para ser igreja sem o Espírito Santo. Não dá para caminhar sem o Espírito Santo. Teu casamento muitas vezes está em crise por causa disso. Muitas vezes os filhos estão se perdendo por causa disso. Ao invés de falar perto dos filhos mal da igreja, do ministério, do pastor, da liderança, porque segundo pesquisas, eles vão se desviar quando chegarem na adolescência. Fale sempre bem da sua vida de fé. Ensine para o seu filho princípios e valores. Seja uma pessoa de fé. Não sou melhor do que ninguém. Tudo que eu vivo é pela misericórdia do Altíssimo. Mas quem caminha comigo sabe disso. Não reclamo, não murmuro, não choramingo, não blasfemo. Procuro ser grato a Deus por todas as coisas e reconhecer quem Ele é e tudo que Ele faz. Quem caminha comigo sabe disso. Os nossos dias são recheados por esta confiança em Deus. A nossa vida nós dizemos que é dele, só que na verdade você não abriu mão da sua própria vida. 1 de Pedro 5,7 diz, Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O ansioso acha que Deus não cuida dele, por isso ele vive nessa ansiedade. Lançando significa você pegar e jogar. Não está mais na tua mão, agora está com o Senhor. Então você pode dormir, pode repousar, pode descansar. Eu me lembro daquela mulher, da Sara, que acordou de madrugada, e Nacife, seu marido, estava andando de um lugar para o outro. Ela olha no relógio, 3 horas da manhã, e diz assim: Nacife, você não vai dormir? Ele diz: eu não tenho sono, eu não consigo dormir. Ela perguntou: por quê? Porque eu devo para Mohamed R$500.000, e eu não tenho como pagar amanhã. Ela disse: é por isso? Ele disse: sim. Ela pegou o telefone, ligou para Mohamed, 3 horas da manhã, e disse assim: Mohamed, Nacife te deve R$500.000 e não tem como te pagar amanhã. Boa noite. Desligou o telefone e disse: pode dormir, porque agora quem não vai dormir é ele. É simples assim. A sua vida não vai mudar por conta das preocupações, mas a tua vida vai mudar por conta das estratégias. Você tem que buscar estratégias de Deus. O que é que você está fazendo que não deveria fazer? E o que você não está fazendo que deveria fazer? Deixa Deus te botar no trilho. Deixa Deus te mostrar. Porque vida cristã, sabe o que é? É andar com Ele. É caminhar com Ele. Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Eu tinha uma experiência religiosa. Mas agora, é de contigo andar. E ele, Jó, aprendeu isso leproso, morrendo, fedendo a morte, derretendo, rapando ou raspando as feridas com caco de barro, sendo importunado pelos amigos. Antes eu te conhecia de ouvir falar.
Mas agora eu tenho uma experiência real, profunda, particular, pessoal, íntima contigo. O Espírito Santo, Ele quer te levar a viver esta realidade. Vamos ficar de pé, Ministério de Música. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, numa atitude de reverência. Eu gostaria que você pudesse se submeter à nuvem de Deus que está aqui. Você vai sair daqui diferente de como entrou. E eu gostaria de recomendar para toda a igreja que neste momento ninguém ande, ninguém se mexa, a não ser quem esteja de serviço, porque é o teu momento com Deus. Você não pode mais ser um crente vazio, você não pode mais ser um crente sem a graça, sem o favor, sem a glória, sem a unção, sem a presença de Deus. Deixa o Espírito Santo se mover aqui. 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 Rompa, abre a sua boca, comece a orar no Espírito Santo. O diabo vai te dizer, mas você não pode orar no Espírito Santo. O inferno diz que não, o céu diz que sim. Então abra a tua boca e comece a orar em línguas. Você que está com o ministério atravancado, bloqueado, amarrado, impedido, faz muito tempo que não existe aquele fluir, aquela comunicação do céu com a terra, da terra com o céu. Em nome de Jesus, hoje é o dia em que alguma coisa vai mudar em você, e toda mudança começa em você, e depois vai ser através de você, e depois vai ser aonde você coloca os teus pés, e depois vai ser aonde você abre a tua boca, e depois vai ser aonde você está, porque a glória do Senhor há de se manifestar ali. Oh, rebalabashuri candalabaha. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Oh, comece a pedir perdão. Espírito Santo, me perdoa, porque não caminhei contigo, porque fiz tudo do meu jeito. Espírito Santo, eu quero ser mais próximo de Ti. Espírito Santo, eu quero mudar a nossa relação a partir de hoje. Espírito Santo, eu quero ser mais íntimo de Deus através de Ti. Oh, deixa essa unção tomar conta do teu coração. Que caia por terra toda oposição espiritual. Manifesta-te, ó Espírito. Oh, re-re-re-re, oh, re-ra-ba-ha, re-re-re. Oh, mova-te, ó Espírito. Deixa Ele te pegar aí no teu lugar. Deixa Ele te encher. Oh, tudo que o diabo construiu é quebrado, cai por terra nesta noite em nome de Jesus. Diga: Deus, me enche pelo teu Espírito. Jesus me batiza, Ele é o batizador. Eu ouvi a voz como que de muitas águas. Comece a orar, comece a falar com Deus.
É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Espírito Santo, enche esta pessoa agora. 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 Oh, recebe. É mais do que emoção, é mais do que sentimento. Ele está aqui. Ele está aqui. Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Cante, ouve o seu nome. Doce Presença santa que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos por tua presença. Renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Levante as suas mãos e cante doce. Doce. Presença enchendo-nos, te adoramos. Por tua presença. Nossos corações. É para Ele. Doce. Doce presença. Presença santa que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos por tua presença e que renova os nossos corações. Louvado Seja o Senhor. Ainda de cabeça curvada, de olhos fechados, eu quero te falar algo. Não importa se você sentiu ou se não sentiu alguma coisa, esta unção está sobre você, e você recebe pela fé. E sabe como é que você vai saber se esta unção está ou não sobre você?
é quando você fala, é quando você prega, é quando você ensina, é quando você ministra, é quando você ora, é quando você permite que Deus te use. Doce presença, presença santa que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder, te adoramos por tua presença aqui, que renova os nossos corações. Louvado seja o Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso. Grandioso
minha alma canta. Esta é a hora do milagre. Eu gostaria que você orasse por alguém, por alguma coisa, aquilo que o Senhor traz ao teu coração. E eu gostaria de dizer que os céus estão abertos nesta noite, e você há de testificar sobre aquilo que vai acontecer, em nome de Jesus. Então vozes, canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha sentar só mais um minuto, por favor. Amados, eu gostaria de dizer, não vamos sair da casa de Deus hoje sem entregar uma oferta de amor, sem entregar algo que lhe custe, algo especial, algo importante. Não vamos entregar qualquer coisa. Levante a mão, peça um envelope, preencha esse envelope. Você que está à espera de um milagre, esta semente pode decidir o teu milagre. Esta oportunidade de emprego, esta promoção, este aumento salarial, este negócio que está por sair, em nome de Jesus. Deus ouve as nossas orações, e as orações acompanhadas de uma oferta, ela tem poder para romper no reino espiritual. Que o Senhor possa entrar com provisão na tua vida, e que em nome de Jesus a tua realidade seja mudada. Tem coisa que só Deus pode fazer, e tem coisa que só vai acontecer através da tua fé e da tua iniciativa. Eu sei que você tem fé, mas você precisa ter a iniciativa de começar a plantar no reino de Deus. Não é só de entregar oferta, mas é de você ser dizimista fiel e de também entregar a oferta. A palavra diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Que nós possamos ser uma igreja abençoadora, que você possa ser uma coluna forte na casa de Deus, que o Senhor possa te levantar com muito poder, que haja prosperidade colocada nas tuas mãos, para que você possa apregoar o ano aceitável do Senhor,
e levar esta mensagem de salvação a outras pessoas. Eu gostaria que você fizesse o seu Pix agora, que pegasse o envelope e preenchesse o envelope e marcasse Pix no envelope, porque esta é a ligação que nós temos com Deus neste momento, de fazer o Pix e de depois estarmos orando e ministrando e dando sequência àquilo que Deus já começou a fazer pelos olhos da fé na sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria que você pedisse uma das maquininhas que estão aí, temos 2 maquininhas à sua disposição. Você pode fazer um depósito, transferência, ou até mesmo entregar aqui na administração da igreja durante a semana. Nós temos 3 dias desafiadores no mês, dia 10, dia 20 e dia 30, e nós nos unimos para que a casa de Deus não passe por nenhum tipo de privação. E quando você entende isso, quando você cuida da casa de Deus, Deus cuida da sua casa. Quando você abençoa a obra de Deus, Deus te abençoa. Então separe a tua melhor oferta agora e vamos entregar antes de irmos embora, em nome de Jesus. E Deus te devolverá muito grande, bendita, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá, então dê ao Senhor. E Deus te devolverá muito grande, bendita, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Dê amor, dê fé, ser feliz com um sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. E Deus te devolverá muito grande, bendita, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Pai querido, Deus amado, nós queremos orar e abençoar cada alma generosa que nesta noite contribuiu com a tua obra. Abençoe cada dizimista, ofertante, aqueles que estão voltando a cumprir esta ordenança que o Senhor deixou. Nós não podemos ver como obrigação, mas nós precisamos ver, Senhor, como uma atitude de amor, de contribuir e de abençoar a tua obra de forma voluntária. Nós queremos entender, Pai, aquilo que o céu nos prescreve e precisamos ser fiéis àquilo que sabemos que o Senhor determina para a sua igreja. Muitos ainda estão apegados àquilo que é material e por conta da avareza não gostam deste momento, mas nós entendemos que isso faz parte da nossa adoração. Nós entendemos que ser generoso faz parte de um chamado. Nós temos esta vocação de servir e de levar o teu reino a outras pessoas através deste sacrifício de amor, através da nossa oferta, através da nossa contribuição, através do nosso dízimo. Abençoe aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram, e que o amor que nos constrange possa falar no coração de cada um, para que possamos fazer dia a dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma semana de bênção, que o Senhor seja com você e que muitos testemunhos aconteçam esta semana e que você possa compartilhar. Que Deus possa abençoar. Eu neste momento quero orar também, abençoar a Fran, né? Ela pediu oração. Deus, o Senhor sabe o pedido da tua filha. Em nome de Jesus, atende a Fran e todos aqueles que neste momento formam esta corrente de fé. Que em nome de Jesus o Senhor possa ouvir os pedidos e atender de acordo com as necessidades de cada um, em nome de Jesus. Amém? Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico.
onde, sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário para fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo à santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Senhor, abençoamos neste momento o projeto de vida que foi depositado sobre o teu altar. Segundo o teu propósito e a tua vontade, abençoa cada um em nome de Jesus. Deus abençoe a família Magalhães. Deus abençoe cada um de vocês. Depois, Carol, leva as nossas amigas aqui na sala branca para a gente conversar um pouquinho. Deus abençoe, uma ótima semana, vão na paz.